pessoal! Hoje eu vim aqui esclarecer uma dúvida bastante comum dos pais diante da ingestão de líquidos durante a refeição. Então, por que as crianças não devem, consumir líquidos, durante a refeição? Então, é muito importante a gente saber que existe um limite, para que a gente de quantidade de suco que a gente deve oferecer para a criança. Então, a quantidade de suco, mesmo sendo natural, ela deve ser limitada, Então, quando a gente conversa com os pais a respeito da quantidade de suco que a criança ingere ao longo do dia, é bastante comum eles não saberem nem referir a quantidade, de tamanha quantidade que a criança toma. Ou seja, ela passa o dia inteiro tomando suco, sem horários, e sem limite de quantidade. Então, eu sempre explico para eles assim que o suco, ele é algo que, mesmo sendo da fruta, deve ter limites, Então, a fruta, ela apresenta em sua composição, a frutose, que é um tipo de açúcar. Então, quando você dá suco em excesso, é como se você estivesse dando açúcar em excesso. Mesmo sem colocar açúcar, doutora? Mesmo sem colocar açúcar, por conta do próprio açúcar da fruta. Então, existe um limite, Então, o limite para crianças é 120 ml para crianças de 1 a 3 anos e dos 3 até os 6, 175 ml. Então, primeira coisa a aprender hoje é que a quantidade de suco deve ser realmente limitada para crianças, tá? Então, de preferência, ensine seu filho a comer a fruta mesmo, Então, é comum os pais dizerem também: doutora, mas o que eu vou dar para essa criança, se eu não posso dar suco? O que eu vou dar para ele beber? Bom, de preferência, nós devemos ensinar nossas crianças a tomar bastante água. É bastante comum a gente, até nós mesmos como adultos, não tomarem tanto, mas é importante que a gente ensine elas a tomarem água, E aí vem o questionamento: bom, eu devo ou não devo dar líquidos, durante a refeição? E isso prejudica meu filho? Bom, o líquido, então sucos, a água, o refrigerante, eles, quando a criança toma, ela dá uma sensação de distensão, distensão, e dá uma saciedade precoce. Então, ela acaba tomando bastante líquido, que no caso são algo que não é muito benéfico, E aí ele acaba não comendo o que deve comer, porque o líquido distende lá o estômago da criança, fazendo com que a aceitação seja prejudicada, Então, a gente pede para que não ofereça, então, líquido nas refeições, Porque você vai acabar fazendo com que a criança coma menos do que precisa comer. Então, é bem comum os pais dizerem isso para mim: doutora, ele come só um pouquinho, toma só suco. E realmente o suco é de mais fácil, é docinho, então muitas vezes a criança ela toma aquele ali em grande quantidade. Então, quer fazer com que o seu filho melhore a refeição para que ele aceite mais? Diminua ou retire mesmo o líquido durante a refeição. Então, se for para oferecer algum líquido, que seja após as refeições e de preferência a água. E aí a gente entra aqui dentro dos líquidos, que os pais sempre perguntam pra gente, refrigerante, ele já pode, suco de caixinha, Então, assim, o suco de caixinha, o refrigerante, eles não devem ser proibidos, Mas assim, nós devemos ensinar as crianças, educá-las a tomar uma quantidade adequada, Então, os excessos alimentares sempre fazem mal. Então, o consumo controlado, deve acontecer. De preferência, a gente pede que nem ofereça, mas diante da sociedade que a gente encontra muito difundido o uso de refrigerante, o uso de suco, então a gente pede para que o consumo, então, seja moderado, aquele consumo bem ocasional. Então, por que não oferecer, então, assim, frequentemente, refrigerante, suco de caixinha? Bom, existem inúmeros motivos, mas eu vou falar de duas coisas que os pais falam bastante para mim. Doutora, eu quero que meu filho cresça bastante, E outra coisa que eles falam: olha, eu cuido bastante dos dentes do meu filho, eu quero que os dentes fiquem bonitos, Eu quero que tenha os dentes saudáveis. Então, assim, o refrigerante, ele promove, tem uma substância que tem lá que ele promove a perda de cálcio,
né, pela urina. Então, o que acontece? O cálcio é importantíssimo para a formação óssea. Então, eu tenho risco de doença óssea, né? Então, de mineralizar aquele osso, então atrapalha, né? Então, a criança tem maior risco de fraturas também, por conta de um osso ser mais frágil, né? Além disso, você tem um fator, né, que prejudica ali a formação também da questão dos dentes, né? Então, esse é um lado péssimo do refrigerante. Outra coisa, tem xarope de milho, né? Então, o xarope de milho contido lá no refrigerante, ele é açúcar. Então, o xarope de milho, ele é composto ali por açúcar. E aí, a criança tem um risco de obesidade, né? De sobrepeso, ganhar peso mais do que precisa. Além disso, ela tem um risco de ter diabetes, né? E tem um alto teor de cafeína e sal. Quanto mais sal, mais sede e mais a criança consome. Então, você aumenta bastante o consumo por conta desses componentes. E outra coisa, quando você tem um consumo desses líquidos, né, sucos de castanha, refrigerantes, a criança acaba consumindo menos do que deveria, que no caso para ela que é benéfico seria o leite e a água. Então, se você quer fazer com que o seu filho se alimente melhor, que ele aceite melhor o almoço, o jantar, retire o hábito de comer tomando alguma coisa, né? Tomando água ou tomando suco, né? Ou refrigerante. Isso sim atrapalha bastante que seu filho coma adequadamente as quantidades que precisa.